Direto ao ponto, Madison, boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da 100. Olha, no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de punir principalmente poderosos. E a gente tem visto aí no decorrer desses últimos anos uma coisa que é meio que extraordinária no Brasil. Se a gente pegar como parâmetro as últimas punições, por exemplo, para juízes, eles são promovidos à aposentadoria. Errou, aposentadoria compulsória. Isso é o que a gente vê. E existe agora, no momento, uma investigação do Conselho Nacional de Justiça sobre aqueles atos e os processos da 13ª Vara Federal de Curitiba, da época da famosa Lava Jato, né? E também nas instâncias superiores. Estão chegando a investigar agora, estão começando a investigar o CNJ, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, o TRF4, que reafirmou as decisões e assinou embaixo sobre aqueles processos, mesmo depois sendo descobertos que estavam errados. E sua grande maioria foi anulada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. O órgão está concluindo, né, a correição nos dois tribunais, com o objetivo, claro, de verificar as irregularidades cometidas pelo juiz, então juiz, Sérgio Moro. A questão é que pode sobrar também para desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que estiveram ali reafirmando as decisões, concordando com as decisões. Bom, esse é um caso, se a gente pegar o histórico brasileiro, um caso atípico. Porque, por exemplo, o STF está aí liberando um julgamento, né, que vai voltar a analisar, por exemplo, o foro privilegiado. Foi ontem, terça-feira, foi liberada. A análise trata desse alcance do foro por prerrogativa de função, né? O foro chamado foro privilegiado. Esse julgamento estava suspenso desde a sexta-feira, por pedido de vista do próprio magistrado. No Brasil, o político tem proteção. Judiciário tem proteção. Vai mudar alguma coisa? Sinceramente, só se for para beneficiar político, que hoje só pode ser julgado pelo STF, mas existem propostas, por exemplo, de que ele seja julgado em câmaras inferiores, ou seja, é melhor jogar esse julgamento lá para dentro de casa, né? A Constituição diz que nós somos e temos que ser iguais perante a lei. Para político não funciona. Para membros de justiça não funciona. Só para a gente ter uma ideia, em 2023, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei polêmica, né? Inclusive de proteção a políticos e autoridades públicas. Na época, foi muita repercussão. Esta lei, apresentada pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, já aguardava ali a avaliação do Senado para entrar em vigor. O resultado da votação na época foi surpreendente, com uma maioria tranquila. E a lei era para quê? Para proteger ainda mais parlamentares, deixar eles cada vez mais longe da possibilidade de processos, expulsões e também de cassações. Mas isso não acontece somente com os poderes constituídos. Não. O poder paralelo também tem proteção. Olha só, uma mulher recentemente foi presa com armas. Ok, até aí tudo bem. Mas sabe qual é a questão? Ela estava em prisão domiciliar. Tinha um verdadeiro arsenal dentro do carro. Sabe por que ela estava solta em prisão domiciliar? Porque ela é mãe, tem que proteger o filho, não pode abandonar o filho, mas pode transportar armas para o crime organizado. E vale salientar, com o filho dentro do carro. A nossa lei é complacente com o que é errado. E o que está acontecendo? Descobriu-se que o crime organizado está usando essas mulheres por elas terem direito à prisão domiciliar, né? Ah, é mãe? Não, não fica aqui na prisão, vai para casa, prisão domiciliar. E aí elas ficam fazendo o trabalho para o tráfico de drogas. O Brasil precisa realmente de mudar muita coisa.
principalmente na sua legislação, aliás, na legislação não, precisa mudar no seu conceito. Afinal de contas, se a lei diz que nós somos iguais perante ela, por que que político tem privilégio? Por que que o executivo tem privilégios? Por que que o judiciário tem privilégios? E esses poderes entre si se autoprotegem. Até aí, a gente pode até entender. O problema é quando eles se unem para proteger o crime organizado. E vale salientar, é um poder paralelo, mas que está virando no Brasil o principal poder.